As palavras têm poder? Se você para à minha frente e me chama de palhaço, eu vou me sentir ofendido com isso. Ou seja, a palavra palhaço tem o poder de ofender. Agora, se eu olho para um palhaço e eu o chamo de palhaço, é bem capaz que ele ria e faça palhaçada. Mas se a palavra palhaço tem o poder de ofender, por que é que o palhaço não se sente ofendido quando eu chamo ele de palhaço? É porque ele é um palhaço? Não. É porque as palavras não têm poder. Hoje em dia, já se tornou famosa a ideia da fala popular de que devemos tomar cuidado com as nossas palavras, pois as palavras têm poder. Mas o que é esse poder que as palavras têm? O poder de influenciar o comportamento de outras pessoas? Mas isso a gente faz simplesmente de existir. O comportamento de uma mãe muda muito quando ela está perto do seu bebê, e não é por causa de nada que o bebê falou para ela. Então, o que seria esse misterioso poder que as palavras têm? Para compreender um pouco mais o poder das palavras, a gente precisa entender primeiro o que são palavras. No ano de 1984, na antiga União Soviética, foi publicado o livro Pensamento e Linguagem, do psicólogo e autor Lev Vygotsky, em que ele define a palavra e a linguagem, em geral, como uma ferramenta pela qual o indivíduo passa a interpretar o mundo e seus sentidos. Neste ponto, Vygotsky diz que a aprendizagem da linguagem é intrínseca à cultura e à sociedade a qual o indivíduo pertence, e que essa interpretação de mundo será um balanço entre os fatores externos e internos de um indivíduo. Tá, o que ele quis dizer com isso? A palavra tem um significado, e esse significado foi aprendido com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém. E dentro de nossa cultura, temos diversas subculturas, dentro de subculturas, dentro de subculturas, dentro de subculturas, dentro de subculturas. O que quer dizer que a forma pela qual você aprendeu a palavra palhaço pode não ser a mesma forma pela qual eu aprendi a palavra palhaço. É claro que por fazermos parte da mesma grande cultura, que seria a nossa nação, por exemplo, nós temos alguns significados coletivos que tanto você quanto eu compartilhamos. Mas ainda assim, a força, a imagem, as memórias relacionadas a essa palavra que você tem são certamente diferentes das memórias que eu tenho, simplesmente porque temos vidas diferentes. O aspecto sentimental da palavra pode ser facilmente explicado pela psicologia comportamental, que de forma simples define o comportamento como toda reação da relação entre os estímulos do ambiente e as respostas do organismo. Sendo assim, em um esquema básico de comportamento, as respostas ao estímulo palhaço de uma pessoa que tem medo de palhaço certamente terá características negativas, como o medo e o pavor. Isso é possível por conta de um processo essencial na análise do comportamento, chamado condicionamento. De forma simples, o condicionamento nada mais é do que o processo pelo qual o organismo aprende a responder aos estímulos. Se quando você era criança, o primeiro contato que você teve com a palavra palhaço foi através disso, e então disso, e então disso, o seu organismo começa a relacionar a palavra palhaço não só a essas imagens, mas também aos sentimentos que elas te causam. É claro que para esse exemplo nós nos debruçamos sobre palhaço, mas isso vale para toda e qualquer palavra das nossas vidas. Horas, então nós descobrimos que o poder de uma palavra está no seu sentido. Mas se quem tem o sentido para a palavra sou eu, quem tem o poder para a palavra também sou eu. Se alguém me chama de palhaço, não é porque a palavra palhaço tem o poder de ofender, mas é porque a minha relação com a palavra palhaço é de ofensa. Ou seja, o poder de dar poder às palavras é meu. Se alguém me chama de palhaço e eu me ofendo por isso, isso diz muito mais sobre mim do que sobre a pessoa. E diz muito mais sobre mim do que sobre a palavra em si.
O poder da palavra não está embutido na palavra em si. Ela é como um comando que ativa esse poder em nós. Sendo assim, eu posso falar que eu tenho todo o poder sobre o que eu falo, e você tem todo o poder sobre o que você escuta, mas que a palavra não tem poder nenhum. Eu sou o Matheus, agradeço muito pela sua atenção e espero te encontrar de novo em breve.